Olá, crianças! Bom estar novamente aqui com vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Tia Fabiana está morrendo de saudades. Estamos hoje juntos aqui novamente para aprendermos mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. O nosso versículo de hoje está em Salmo 36, versículo 6, que diz assim: Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Tu, Senhor, preservas os homens, cuida dos homens e dos animais. O Senhor cuida de todos nós, né? E temos visto o cuidado de Deus por nossas vidas. Vocês já foram picados ou já viu de perto uma cobra? Algumas cobras são muito venenosas, na verdade. Se picados por uma, se mordidos por uma, as pessoas podem até morrer se não for tratado logo, se não tiver socorro logo. Pode até vir da morte. E os acidentes? Acidente de carro, de avião, de barco, ou até mesmo a pé, ser atropelado por um carro, por uma moto, são muito perigosos, na verdade. Podem levar as pessoas à morte, ficar no hospital, são muito perigosos. Hoje a nossa história vai ser cheia de aventuras. Vai falar de um grande acidente e também de um grande perigo que uma pessoa passou, pois foi picado por uma cobra. Quem será? Vamos descobrir? Nossa história está aqui na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 27. Fala sobre um apóstolo, de Jesus. Viveu lá muito tempo atrás. Era o apóstolo Paulo. Paulo, ele perseguia os crentes, perseguia as pessoas que falavam de Jesus, não gostava. Mas um dia ele teve um encontro com Jesus. Um dia ele resolveu pedir para Jesus ser o seu Salvador. E a partir desse momento, ele começou a falar do amor de Deus para todas as pessoas. Ele ficou tão feliz, tinha tanta paz, tanto amor em seu coração, quando Jesus fez morada no seu coração, quando Jesus limpou seu coração de todo pecado, que ele precisava falar para todas as pessoas sobre o amor, sobre a salvação de Jesus para a vida das pessoas. Então Paulo começou a falar do amor de Jesus e Paulo viajava para outras cidades falando do amor de Jesus para as outras pessoas. Paulo era então um missionário. Missionário faz isso. Missionário é essa pessoa que vai para outras cidades, vai para outros países para falando do amor, da salvação de Deus para as pessoas. E Paulo fazia isso, viajava para muitas cidades falando do amor de Deus. Mas existia na época de Paulo algumas pessoas importantes que não aceitavam, que não gostavam, que não queriam que Paulo continuasse falando de Jesus para as pessoas. Então essas pessoas um dia prenderam Paulo. Pegaram Paulo e prenderam. E resolveram mandar Paulo para um lugar bem distante, para uma cidade bem distante. Então, colocou Paulo dentro de um grande navio. Colocou Paulo dentro desse navio e lá também tinha outros prisioneiros. Tinha vários prisioneiros, mais de 200 prisioneiros estavam ali.
naquele navio para ser levado para outra cidade, para ficar preso em outro lugar. Então, começaram a navegar. Navegando por vários dias, foram navegando pelo mar e um dia começou a chover. O tempo escurecer, as nuvens escuras, tampou o sol, não tinha mais claridade, parecia tudo noite e muita chuva, ventos fortes e o mar começou a ficar agitado, as ondas começaram a crescer e a balançar, e balançavam aquele navio, e todos ali começaram a ficar com muito medo, pois aquele navio estava correndo risco de afundar, porque a tempestade era muito grande. Muito vento, as ondas muito altas, as ondas batiam lá dentro do navio e balançava todo o navio e todas as pessoas ali com muito medo, porque estavam com medo de morrer. Mas Paulo, que servia a Deus, confiava em Deus, Paulo já tinha feito a sua oração. Paulo já tinha conversado com Deus e pedido a Deus que guardasse a vida de todos. Então, eles começaram a jogar as coisas, os mantimentos, as malas, a bagagem do navio toda no mar para o navio ficar mais leve. E a tempestade muito forte, muito vento, e balançava todo aquele navio, e o navio quase virando, e todos com muito medo de morrer. Paulo então fala para o capitão: olha, capitão, Deus já me falou que só o navio irá se perder, o navio irá afundar, mas todos nós iremos continuar vivos. Será que o capitão acreditou naquela palavra de Paulo? Então, continuavam ali lutando contra a tempestade, e o navio balançava e enchia de água e quase virava, e todos ali com muito medo, todos viravam junto com o navio para lá e para cá. Então, de repente, eles avistaram lá muito longe, ainda longe, uma ilha. Tentaram ir para aquela ilha, levaram o navio para aquela ilha. Mas, de repente, o navio encalhou. Parou em cima de um banco de areia, de um monte de areia. E o navio não conseguia mais se movimentar, não conseguia mais sair do lugar. E a tempestade continuava muito forte. A tempestade continuava balançando o navio, jogando água lá dentro. E todos com muito medo. E aquela tempestade, então o capitão falou, o navio começou a se despedaçar, a ir quebrando, porque as ondas eram muito fortes, o vento era muito forte. E o navio começou a se espedaçar. Então o capitão falou: olha, vamos tirar as algemas, vamos tirar as correntes de vocês. E vocês vão se lançar ao mar. Quem sabe nadar, vai nadar para a ilha. Quem não sabe nadar, se agarra num pedaço de madeira, se agarra em alguma coisa para poder se salvar. Paulo, mais uma vez, lembrou a eles que Deus iria guardar a vida de todo mundo. O navio ia afundar, mas ninguém ia morrer. Então, eles começaram a fazer isso. Começaram a pular do navio, a se jogar no mar. E começaram a nadar. Quem sabia nadar, começou a nadar. Os outros que não sabiam nadar,
se agarraram a pedaços do navio e de repente o navio foi se espedaçando, se espedaçando, se espedaçando e afundou no mar. O navio afundou e aqueles homens estavam lá no mar, nadando, nadando, até que chegaram naquela ilha. Que perigo, que medo. Quanto medo que aqueles homens estavam sentindo naquele mar e nadando. Outros se agarraram nos pedaços do navio e foram nadando, até que chegaram na ilha. Chegando na ilha, eles encontraram lá umas pessoas que viviam lá naquela ilha. E aquelas pessoas acolheram bem, trataram bem a todos eles. Fizeram, sabe o quê? Fizeram uma fogueira para esquentar, porque eles estavam molhados, estavam com frio. Então eles sentaram em volta da fogueira. Todos os homens sentaram ali em volta da fogueira. Paulo, todos aqueles homens sentaram em volta da fogueira para secar, para se esquentar. E ficaram ali, em volta daquela fogueira, tentando se esquentar do frio que eles estavam sentindo. Paulo foi pegar mais uns gravetos de lenha para colocar ali no fogo. Enquanto Paulo estava pegando os gravetos de lenha, de repente, uma cobra mordeu o braço de Paulo. Estava no meio dos gravetos, mordeu o seu braço. Paulo sacudiu aquela cobra, jogou ela que bateu lá no fogo e se queimou e morreu queimada. Que perigo! A cobra atacou Paulo, mordeu ele. E agora? Acharam que Paulo agora ia morrer. Paulo tinha conseguido se salvar daquele naufrágio. Paulo conseguiu se salvar daquele naufrágio, não morreu afogado. E agora tinha sido picado por uma cobra venenosa. Todo mundo ali achou que Paulo agora ia morrer. O que eles iam fazer? Estavam numa ilha, não tinha remédio, não tinha vacina, não tinha antídoto naquela época, né? Ali naquela ilha. Todos estavam esperando que Paulo morresse, mas Deus continuava guardando a vida de Paulo. Deus guardou a vida de Paulo e de todos que estavam ali com ele quando o navio afundou. E agora Deus continuava com Paulo. Deus continuava guardando a vida de Paulo. Porque Paulo não morreu, não ficou nem doente. Parecia que nada tinha acontecido com ele. Porque Deus guardou a sua vida. Deus protegeu a sua vida. E Paulo não morreu nem no mar, afogado, nem com a picada daquela cobra, porque Deus estava ali guardando a vida de Paulo, assim como Deus está sempre guardando as nossas vidas também. Deus está sempre conosco, guardando as nossas vidas. Paulo ficou ali algum tempo naquela ilha. Ele e todos aqueles homens permaneceram ali naquela ilha por algum tempo. E Paulo aproveitou para falar do amor de Deus, da salvação de Jesus para aquelas pessoas daquela ilha. Um dia Paulo falou do amor de Deus para um homem muito importante daquela ilha e aquele homem estava doente. Aquele homem estava muito doente, quase morrendo. Paulo falou do amor de Deus e orou a Deus pela vida daquele homem. E Deus
ouviu a oração de Paulo e curou a vida daquele homem. Aquele homem foi curado porque Paulo orou a Deus e Deus atendeu a oração de Paulo e curou a vida daquele homem. Paulo e os outros prisioneiros continuaram alguns meses ali naquela ilha, na ilha de Malta. Aquela ilha chamava Ilha de Malta. Eles passaram alguns meses ali, até que um dia apareceu um outro navio e pôde levar Paulo, o apóstolo Paulo, e todos os outros prisioneiros para continuar a sua viagem. Olha como Deus guardou, olha como Deus protegeu a vida de Paulo, né? Deus livrou dele morrer num acidente, naquele acidente de barco. Deus depois livrou ele daquela picada de cobra, uma cobra venenosa que picou Paulo, e Deus o livrou mais uma vez da morte. Assim como Deus fez com Paulo, Deus continua fazendo por nós. Deus continua nos livrando, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo. Às vezes, nós nem percebemos o livramento de Deus, mas Deus está sempre conosco. Nos guarda, nos protege, nos livra de todo perigo, de acidentes. Às vezes a gente nem fica sabendo, mas Deus nos deu o livramento. Deus nos protege quando estamos dormindo. Deus nos protege quando vamos à escola, quando vamos à igreja, quando saímos para algum lugar, alguma viagem. Deus está sempre nos protegendo, nos guardando e nos livrando de muitos perigos. Às vezes, nós vemos o perigo bem de pertinho e não acontece nada com a gente, porque Deus nos livrou, Deus nos guardou, Deus nos protegeu. E às vezes nós nem percebemos o perigo, nem percebemos o que ia acontecer, mas Deus esteve ali, nos livrando, nos guardando e nos protegendo. Então, criança, quando você tiver algum medo de alguma coisa, fale com Deus. Lembre desse versículo. Tu, Senhor, é o nosso bom Deus. Tu, Senhor, é o nosso Deus. Tu guarda, tu cuida das pessoas e dos animais. Salmo 36, versículo 6. O Senhor nos guarda, o Senhor nos protege. A cada instante, quando tivermos com medo de alguma coisa, basta lembrar desse versículo, que o Senhor nos guarda e nos protege, e também orar e pedir a Deus que esteja nos guardando e nos protegendo e esteja tirando de nós todo o medo, sabendo que Deus está sempre conosco, nos guardando, assim como esteve com o apóstolo Paulo. Ele continua conosco a cada instante de nossas vidas. Vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por todo o seu cuidado, pelo seu amor para com as nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de imensa bondade, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por este momento estarmos aqui, aprendendo mais um pouquinho da Tua palavra, aprendendo de como o Senhor nos ama, cuida de nós, como o Senhor cuidou do apóstolo Paulo, o livrou da morte, daquele acidente, naquele navio, o livrou daquela picada daquela cobra, e o Senhor continua nos abençoando, nos livrando de todo perigo também, ó Pai. Obrigada por esse tão grande amor para com as nossas vidas. Que nós possamos ter a certeza de que o Senhor está sempre conosco, que não venhamos temer a nada, que tenhamos sempre a certeza, ó Pai, do Teu amor, do Teu cuidado para com as nossas vidas. Nos dê sabedoria, esteja abençoando a cada criança, a cada família. Fique conosco no decorrer desse dia, da semana. Em nome de Jesus nós te oramos, te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Lembre-se sempre, Deus está sempre ao teu lado, sempre cuidando de você. Caso algum perigo, tenha cuidado e peça a Deus que o guarde, que o livre, que o abençoe, que dê força, coragem
e te livre de todos os perigos. Fiquem com Deus, até a próxima história. Um grande beijo a cada um de vocês.